Amém, queridos. Eu queria ler com você o texto que está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Mateus 25, a partir do versículo 31. Eu quero ler para você até o versículo 40. Minha palavra dessa noite aqui nesse texto. Irmãos, eu queria que você prestasse atenção porque esse texto talvez seja um dos textos ou dos assuntos mais importantes que vai acontecer na humanidade. Talvez esse daí seja o assunto, o acontecimento mais espetacular que vai acontecer um dia com a humanidade. Quando vier o Filho do Homem. Vamos dizer isso? Quando vier o Filho do Homem. Que expressão linda e grave, porque é uma realidade. Jesus está dizendo que ele voltará. E quando ele vier, na sua majestade, ele vai vir na sua majestade e todos os anjos com ele. Não é que virão muitos anjos. Todos os anjos que existem, nós não sabemos quantos são, mas todos eles virão na majestade de Deus, na sua majestade. Então, ele se assentará no seu trono da sua glória. E todas as nações, nenhuma ficarão sem estar lá. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Como é que reúne todas as nações em um lugar para estar diante de Deus? É certo que isso vai acontecer. E ele, Deus, na sua majestade, diante de todos os seus anjos, ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão aos justos. Perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém. Nós somos uma igreja, nós somos a igreja evangélica. Ela acredita com razão, nós somos banhados pela experiência da reforma protestante. E um dos termos mais importantes da reforma protestante é a justificação por fé. Ou seja, Deus nos aceita pela fé no sacrifício de Cristo, sem que para isso nós tenhamos que fazer qualquer tipo de obras. Nós não podemos adquirir a salvação por meio de qualquer tipo de obras.
E porque nós pregamos esta verdade cara para nós, cara para o Evangelho bíblico, nós temos que dar a vida por isso. De alguma maneira, nós colocamos as obras num lugar secundário, em um lugar como que podemos fazer se a gente puder, se a gente estiver num ano bom, se a gente estiver legal, e não como um ato ligado à salvação. Esse assunto, ele percorre a Bíblia toda, obras. E o evento mais importante da humanidade, mais importante, o dia do juízo, o dia em que Cristo virá com a sua majestade, com a sua glória, com tudo quanto Ele é, em pessoa, em seu ser. E Ele virá e assentará no seu trono. E o nome que se dá a Ele nessa passagem é de Rei. O maior evento, o maior de todos os seres, a presença de todos os seres celestiais na ocasião, a reunião de todas as nações presentes para o maior evento. E qual é o assunto que estará ali sendo colocado como uma maneira de Deus dizer que os justos são justos? E Ele coloca não a nossa liturgia espiritual, a nossa devoção bíblica, não que isso não tenha o seu lugar e a sua importância, eu sou pastor evangélico. Mas o que será colocado ali não são práticas religiosas, eu vou colocar práticas religiosas entre aspas, ou virtudes morais. O que se colocará ali tem a ver com o que aconteceu com você depois que você foi salvo. As obras são tão importantes, eu procurei um texto muito sério, e talvez eu não acredite que exista na Bíblia, talvez se houver você possa me dizer, um momento sério, importante, grave, mais solene, mais importante, que demonstra o destino eterno das nações do que este. Esse texto. Isaías, se eu não estiver enganado, também fala sobre a nossa devoção a Deus. Ele diz, vocês enchem o altar do Senhor com jejuns, com lágrimas, com petições, de maneira que o Senhor não vos escuta. Porventura não é este o jejum que eu procurei estabelecer? E ele fala deste assunto. Tiago diz no capítulo 2, a partir do versículo 14, eu queria que colocasse, Tiago capítulo 2, 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual é o proveito se alguém disser, eu tenho fé e não tiver obras? Não é um assunto de somenos na Bíblia. Obras não é uma coisa que não tem valor nas Escrituras. O apóstolo Tiago gasta quase que um capítulo inteiro para falar sobre isso. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé em Cristo, mas se não tiver obra, pode acaso semelhante fé, uma fé que não tem obras, salvá-lo? Ele não está dizendo que precisamos de obras para sermos salvos. Ele está dizendo que uma coisa não é desassociada da outra. Que o que demonstra que nós temos fé é as nossas obras, e as nossas obras demonstram que a gente tem fé. Não é possível, de acordo com o capítulo 2 de Tiago, alguém disser que tem uma experiência de salvação
e que não acompanha essa experiência de salvação na vida pessoal e comunitária da igreja, sem esse reparo em relação às obras. Pode o próximo versículo. Se um irmão ou uma irmã tiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, eu profetizo bênção, que o Senhor abra as portas, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo dar-lhe o necessário para o corpo. Qual é o proveito dessa fé? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. Uma espiritualidade, uma igreja, uma comunidade, uma fé que não carrega consigo a seriedade de boas obras, ainda não entendemos o que significa solidariedade, amor de Deus, fé e salvação nas Escrituras. Por isso eu queria compartilhar, aproveitar essa oportunidade, que não é a primeira, que a nossa igreja é uma igreja que procura ser solidária, graças a Deus. Um sermão desse não é um sermão de exortação para os irmãos, é de confirmação da conduta e do caráter dessa comunidade. Eu queria aproveitar esse momento que nós vamos agir nessa comunidade que nós vamos lá visitar e trazer para nós o que a Bíblia, uns lampejos do que a Bíblia fala sobre isso a partir desse tema que eu coloquei aqui, uma igreja, uma comunidade solidária em um mundo em sofrimento. Vamos ler isso aí? O mundo não tem carência de pão. Não falta comida. Não falta recursos. Embora na economia diz que nós temos poucos recursos, né? Mas, na verdade, se você olhar o mundo, o planeta Terra tem todo o recurso para todo mundo. O planeta Terra não falta água, não falta condições para que todo mundo do planeta Terra tenha condições de viver vida digna. E nós vamos ver isso, se o milênio for realmente literal, nós vamos ver isso no milênio. A pobreza sendo extirpada, a miséria sendo extirpada, vencida por causa de um coração amoroso de Deus. Então, uma comunidade solidária em um mundo de sofrimento é uma comunidade que se empobrece para enriquecer os outros. Uma comunidade solidária impede a perpetualidade da fome, da miséria, da pobreza e da escassez. Uma igreja, pessoas que foram salvas, pessoas, indivíduos que foram salvos pelo Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus, é um combatente à pobreza, é um combatente à miséria. Perto desta pessoa, de um salvo, de um discípulo de Jesus, alguém em solidão, alguém em sofrimento receberá um ato de solidariedade. Um mundo que geme e uma igreja que responde. Isso é maravilhoso. A igreja nasce em pobreza. A igreja nasce em meio à pobreza e luta contra a miséria e a pobreza. Lá no livro de Atos, capítulo 2. Vivemos em um mundo marcado por fome, sede, abandono, doenças, violência, solidão. O sofrimento não é apenas estatístico. O sofrimento é humano. O sofrimento tem rosto. O sofrimento tem nome. Tem história. São histórias de pessoas. Pessoas que sofrem de alguma maneira. Talvez nós vamos visitar uma comunidade que tem muito sofrimento. Mas o sofrimento não é apenas sofrimento no sentido financeiro. Existe
centenas e milhares de jeitos de sofrer. Rico sofre, abastado sofre. Sofrimento tem a ver com a humanidade sofre. E Jesus, conhecendo essa realidade, estabelece como sendo central na sua mensagem, na mensagem do Evangelho, levar pão para o estômago e levar pão para a alma. Uma igreja que preocupa só com a alma ainda não entendeu o Evangelho. Uma igreja que se preocupa só com o pão ainda não entendeu o Evangelho. O Evangelho, quando chega em um lugar, acaba com o analfabetismo. Ela abre escolas. Ela abre faculdades. Ela ajuda com relação a ajudar as pessoas a ter contato com as questões sociais. Ela reorganiza a família. Ela ajuda a abrir emprego para quem está desempregado. Ela acaba com os vícios, com as drogas, com a prostituição. Uma igreja, quando chega em um lugar, em volta dessa sociedade, a sociedade que está em torno da igreja, não do prédio da igreja, mas em torno de nós, de alguma maneira nós afetamos e transformamos a vida dessas pessoas. Muitos de nós éramos pessoas solitárias, abandonadas, angustiadas e solitárias. E é na vida da igreja que nós socorremos os nossos e quem está próximo de nós. A fé verdadeira sempre se expressa em ações concretas de amor. O apóstolo Paulo diz assim: não ameis só de palavras. É para amar com as palavras, mas não só de palavras. Não é para não dizer, eu não preciso dizer que eu te amo, as minhas obras dizem que eu te amo. Não, é para ter palavras, é para dizer, irmão, eu gosto de você, você é importante para mim, você faz falta, as palavras são importantes, mas não pode ser só de palavras. E em Mateus 25, ele deixa claro que cuidar do necessitado é cuidar do próprio Cristo. É cuidar de Jesus. Que em uma comunidade que segue Jesus é inevitavelmente uma comunidade solidária. O que é uma pessoa solidária? O que é solidariedade? Solidariedade tem a ver com empatia, com você sofrer, você trazer para o seu próprio coração a dor do coração de alguém. Você não está com o coração doendo. Você não tem necessidade, mas você sofre e se interessa e age na necessidade de alguém. Isso é ser solidário. É trazer para nós a dor do outro. É ajudar na solução dos problemas do outro como se fosse os seus próprios problemas. Quando eu sugeri aqui para vocês, para nós, escrevermos uma cartinha, é que Deus não quer dar só pão para as pessoas. Deus quer trazer as pessoas para a nossa mesa. Ele disse lá no livro de Isaías, eu queria que você levasse para a sua casa o necessitado. Que você oferecesse a sua vida. Nós lemos aqui sobre que a gente deve ser pessoas que hospedem as outras pessoas nas nossas vidas. Jesus, na ceia, ele nos convida não para comer, ele nos convida para a sua mesa. É para comunhão. É para tocarmos na necessidade das pessoas, mas tocarmos nas pessoas. Não é dar cesta básica para um João ninguém. É entender a dor daquela família. É perceber a dor. Porque talvez a necessidade daquela pessoa não é a cesta básica. É conversar com alguém. É perdão. É oportunidade. É ser vista como gente. Por isso nós não somos o governo que dá coisas para as pessoas sem conhecer as pessoas. Nós olhamos nos olhos. Nós choramos. Nós sentimos empatia. Nós sentimos as dores.
E a igreja de Jesus só pode chorar se ver chorar. Ela diz: chorai com os que choram. A dor do choro não é seu, você está chorando porque você está sentindo o choro de alguém. Então a igreja responde. Eu fui ali na salinha para me ver as cestas básicas. A igreja responde. Há uns dias atrás nós fomos cuidar, os jovens foram cuidar e foram visitar um asilo, um orfanato. Uma igreja que se condói, uma igreja que responde. Ali fora tem umas fotos de missionários que a gente se condói com ele. Tem um projeto na nossa igreja de ajudar aqui uma missão em Anápolis, se não estiver enganado. Uma igreja que se condói com a necessidade, não só dos irmãos que estão fora daqui, também norte de Minas, mas também dos próprios irmãos da comunidade que, quando tem necessidade, a igreja busca acolher. Quantos podem aplaudir a Deus pela sua igreja? Mais forte esse aplauso. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus tem nos dado um coração solidário, porque o coração de Deus é um coração solidário. Segundo, a solidariedade é a identidade dos discípulos. A solidariedade é a identidade dos discípulos. Os discípulos fizeram o que fizeram sem saber. Não foi um ato assim, é Natal, então vamos fazer coisas no Natal. É dia do negro, então vamos acolher os negros. É dia das mulheres, então vamos ter uma... É como se nós fôssemos empurrados por um tipo de movimento. Ainda que nós temos movimentos, e nós devemos estar nos movimentos solidários, não pode ser assim, a igreja faz ações sociais. Não, a igreja é assim. Todo dia. Nós somos assim. Ele diz: quando foi que eu te vi com fome, Senhor? Ele diz: sempre que fizestes a um destes meus pequenos irmãos. É uma ação do dia a dia. Eu li em Tiago para você, do cotidiano. Não é uma atitude de quando nós nos reunimos e a gente tem um apelo aqui e a gente ajuda. É assim, mas é mais do que isso. Tem a ver com a gente tirar sempre alguma coisa para ajudar. A gente está sempre disposto a doar, a ajudar. Jesus não descreve aqui ações extraordinárias. Ele aponta necessidades básicas. Fome, sede, acolhimento, roupas, cuidado ao enfermo. Ele não falou assim: eu estive doente e você teve fé e me curou. Não, eu estive enfermo e você foi me ver. Eu estava preso e você me visitou. Eu estava nu e você compartilhou as suas roupas. Eu estava com fome e você compartilhou da sua comida. Eu estava em solidão e você me deu sua companhia. Você ligou para mim. Você mandou mensagens para mim. Você conversou comigo. Você me entendeu. Não passou desapercebido de você a minha angústia. Não foi do tipo assim, cada um leva, quem pariu Mateus que o embale.
Ah, ele sofre assim porque não deu valor à vida. Ele faz isso porque ele é um preguiçoso. Não, você não pensou assim. Você não ficou fazendo continha de méritos. Seu coração foi frágil. Seu coração foi sensível. Seu coração doeu e você não conseguiu dormir. Você precisou fazer alguma coisa. Jesus descreve ações simples, mas profundamente espirituais. Porque nós estamos no evento mais espiritual que possa ter no universo. O dia do juízo final. E no dia do juízo final, ele vai separar as nações e ele vai dizer o que para ele é importante. O que para ele é importante foi feito e o que para ele é importante e não foi feito. E ele não ficou em dúvidas, ele não ficou divagando em vários assuntos. Foi esse assunto. A necessidade humana. Aquilo que é básico no coração do ser humano. A dignidade de um ser humano. De quando seu filho pedir, pai, preciso de um copo de leite. Irmãos, nós somos uma comunidade que na maioria de nós aqui, talvez quase todos nós aqui, tem mais de um sapato. Quem aqui tem mais de um sapato? Glória a Deus. Tem pessoas que não têm sapato. Olha, eu sou uma pessoa que vivi durante muito tempo da minha vida sem sapato. Mas foi muitos anos mesmo. Não foi assim, 3 meses, foi anos. Uma chinela. Eu tinha chinelo, eu nem sabia. Eu nem sei porquê, como é, mas eu tinha um chinelo. Eu vivi boa fase da minha infância que eu não tinha cama para me dormir. Tem muita gente que não tem cama para dormir. Não é assim que você escolhe. Não tem cama. Não é assim, literalmente, é literalmente. Não tem a cama. Irmãos, não tem a casa. Nós vivemos aqui, nessa região aqui, a gente não vê a miséria. A gente não vê a pobreza de fato. Você não tem colega de escola que passa fome. Mas se nós vamos ir a uma comunidade aonde tudo tem falta de Deus, tem falta de luz, tem falta de revelação, tem miséria à flor da pele, tem injustiça, tem maldade, tem drogas, tem vícios, tem diabo, tem tudo. Carência absurda. O mundo é um mundo que sofre, meu Deus do céu. As pessoas do mundo não moram no seu prédio, no seu bairro. A gente acredita que as pessoas que passam necessidade é um bando de preguiçosos, porque tem muito emprego. Mas tem gente que perdeu a coragem. Tem gente que perdeu o ânimo. Tem gente que perdeu a dignidade de se considerar um ser humano. Vive como um bicho. Você vê um bicho nele, mas ele não se vê um bicho. Ele não consegue discernir entre ele e um animal. Para ele não sabe discernir. Foi o que Deus disse para Jonas. Jonas, ali tem gente que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Não sabem. Tem gente que come lixo. Bebe água da enxurrada. Eu brinco aqui com os irmãos, que todos nós aqui já comemos cocô quando era criança. Você não, né? Pergunta para sua mãe. Já comeu muito. Vai mexer assim, fez aquele negócio, mexeu assim, passa na cara, na boca. Irmãos, tem gente que come terra. Então, o que mexe com o coração de Deus? Gente que está passando fome mexe com o coração de Deus. É mais sério para Deus qualquer atividade espiritual. O que é mais sério para Deus é qualquer atividade espiritual ausente
É mais grave uma atividade espiritual que coloca de lado a dor humana, como se a gente fosse espíritos. Nós não somos só espíritos, nós somos um ser integral. A gente come, a gente precisa de beber água, a gente precisa criar nossos filhos, a gente precisa de educação, a gente precisa de lazer, a gente precisa rir, a gente precisa de arte, a gente precisa de música, a gente precisa de tudo isso. Deus fez tudo isso para a sua glória. E nós não podemos pensar que Deus só quer levar a gente para o céu assim, famintos, não. Deus não quer salvar ninguém com fome. Não pense assim, importante é a salvação. Do que adianta dar pão e não dar salvação? As duas coisas não andam desassociadas. Esse texto é forte demais para nós. São as duas coisas juntas. Uma demonstra a realidade da outra. Você é um homem de Deus? Cadê as obras? Cadê as obras? A gente só não vai aceitar assim, ó. Alguém disser, veja como eu sou homem de Deus, olha só as minhas obras. Não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie, mas fomos criados em Cristo Jesus. Você foi criado para fazer boas obras. O que justifica as suas boas obras é a sua natureza. Você foi criado para fazer boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nas boas obras. Qualquer discurso que não traga justiça e dignidade humana, qualquer pregação, qualquer igreja que não se preocupa com isso, irmão, não é uma igreja séria. Se a nossa espiritualidade não se transforma em ações solidárias, é uma espiritualidade inútil. Se a nossa fé, a nossa adoração a Deus, nossa santidade não nos coloca com um coração mole para com as pessoas, então a nossa fé é vã, inútil, morta, fétida. Não serve para nada, irmão. Se aquilo que damos é sobra, não serve para nada. Se dermos sem amor, não serve para nada. O que Deus não quer é que a gente seja uma parede que não sente, que não vibra, que não chora, que não ri, que não celebra. Discípulos são reconhecidos não apenas por suas doutrinas, mas por sua compaixão encarnada. É o nosso amor que faz a diferença no mundo e não o nosso conhecimento bíblico. A fé verdadeira sempre encontra um caminho para servir. Essas ações simples revelam uma grande verdade. A comunidade é tocada por aquilo que toca o coração de Deus. Aquilo que toca o coração de Deus deve tocar os nossos corações. Faça um apanhado, faça um estudo sobre isto na Bíblia, para você ver o que os profetas falavam para os reis e para os sacerdotes. Julgue a causa da viúva. Não vire as costas para quem tem necessidade. Socorre o órfão. O tempo todo no Velho Testamento é isso. E a igreja, quando nasce, ela nasce nesse coração. Ninguém havia entre eles que passasse por necessidade, porque os irmãos, vendendo as suas propriedades e bens, de acordo com a necessidade de cada um, eles distribuíam nos pés dos apóstolos, de maneira que não havia entre eles nenhum necessitado. Isso percorre a Bíblia toda. A gente não pode ser cego disso. Jesus não diz, vocês sentiram amor, mas vocês agiram em amor. Uma comunidade solidária revela no cotidiano aquilo que crê no coração. Seja ajudar a empurrar o carro da pessoa, dar a vaga para alguém, ajudar alguém, entender alguém, socorrer alguém. A solidariedade é a presença de Cristo no sofrimento. É a presença de Cristo. O que vocês fizeram a um dos meus
menores irmãos a mim o fizeram. E o que é fazer alguma coisa para Deus a não ser culto? Tudo que nós fazemos para Deus vira culto. Por isso que eu digo que a reunião nossa, a reunião aqui, é culto. Criar filhos é culto. Trabalhar é culto. Por quê? Porque nós fazemos para Deus. E ele está dizendo que quando você leva a cesta básica para alguém, quando você paga a conta de energia para um irmão, quando você ajuda a achar um emprego para um determinado irmão, quando você para a sua vida, como aquele homem fez lá na Bíblia, lá o samaritano, quando você para a sua vida, as suas necessidades, quando você deixa de lado as suas responsabilidades financeiras, quando você assume prejuízos para ajudar alguém, aquilo é culto para Deus. Ele está dizendo, quando você fez isso, e você não diz glória a Deus, e você não disse aleluia, você não compartilhou textos bíblicos, você não disse nada, você apenas me deu comida. Quando você pôs comida no meu estômago, quando você pôs sapato nos meus pés, quando você fez a mim. E o que importa, na verdade, irmãos, é fazer coisas para Deus. Se a gente for lá e a gente não abrir a boca, a gente pregou o Evangelho. De alguma maneira a gente pregou o Evangelho. Porque se alguém parar, qualquer um de nós, e perguntar por que vocês estão fazendo isso, eles vão perceber que o que está fazendo a gente fazer aquilo, a gente está dizendo, não, a gente está fazendo isso. Porque você é meu irmão e meu pai falou para cuidar de você. Todas as vezes que eu tive o privilégio de ajudar alguém e alguém perguntou, por que você fez isso por mim, Robson? Eu fiz isso por você? Não. Você é meu irmão. E meu pai mandou eu fazer isso para você, que é filho dele, para você se lembrar que você tem pai. Você tem pai. Ele não disse, você fez uma pregação linda, quando eu tive fome. Você acudiu à minha fome. O que Deus entende? Confia no Senhor, que o ato em si glorifica a Deus. O ato para Deus em si deixa Deus feliz. Senhor, e a salvação deles? Irmão, Deus é o Salvador, não somos nós. Deus toca os corações de alguma maneira. Mas o ato em si é pregação. Você não vê nenhum ato ali parecido com culto evangélico. O que você vê ali são ações do amor de Deus para as pessoas nas suas carências básicas. Quando vocês fizeram, não foi quando vocês pregaram, quando vocês oraram, quando vocês deram estudo bíblico, quando vocês fizeram. Quando vocês praticaram. A mim o fizeram. Ou seja, quando você for entregar a cesta básica, pensa que você está entregando a cesta básica para Jesus. Quando você for comprar no supermercado, a sua cesta básica, às vezes R$150 dá para fazer uma cesta, mais ou menos. Quando você for comprar a cesta básica, você vai pegar o arroz. Você vai dizer, gente, eu vou alimentar Jesus. Vou comprar feijão para Jesus. Vou comprar macarrão, Jesus vai jantar macarrão. Tem um amigo meu que me ensinou muito sobre isso. Ele chegou, mãe, faz comida em casa que Jesus vai nos visitar domingo. Divino Eduardo Borges, um homem de Deus. Nunca vi alguém tão parecido com Jesus. De vez em quando ele chegava lá, a mãe dele fazia aquele almoço, né? Falei, quem será? Jesus vai vir almoçar aqui em casa? Fez aquela macarronada, comprou refrigerante, fez suco e tal. E limpou a casa, arrumou a casa. Chega o Divino Eduardo lá com uns mendigos. Uns caras tudo mal acabado. E ele pega a roupa dele, leva ele para o chuveiro, dá banho nesse pessoal e tal. E a mãe dele fica assim, você está doido? O que é isso que você está fazendo? Eu falei para a senhora que eu vim chamar Jesus ia almoçar com a gente.
Eu já fiz muitas loucuras semelhantes. Teve um dia que eu cheguei em casa assim, eu vi uma pessoa necessitada, uma pessoa muito necessitada, e eu falei, cara, o que eu vou fazer com essa pessoa? Já está de noite, onde que ele vai dormir? Onde que ele vai tomar banho? E eu cheguei lá em casa, eu falei, bem, só essa noite. Algumas vezes eu fiz isso, mas eu vi que depois que estava atrapalhando meu casamento, eu falei, Deus, eu preciso me dar outra maneira para eu ajudar. Mas o que não pode acontecer é você ver e fazer de conta que não é com a gente. Se nós fôssemos mais cheios do Espírito Santo, poucas pessoas perto de nós passariam fome. Passaria sofrimento sozinho, solidão. Poucas pessoas. Se nós fôssemos um pouquinho mais cheios do Espírito Santo, nossos lenços seriam um pouco mais molhados de lágrimas dos outros. Se nós fôssemos mais cheios do Espírito Santo, nós seríamos mais pobres. Porque a gente estaria ajudando mais. Olha Zaqueu. A dor do necessitado é o lugar onde Cristo é identificado. Quando você me viu assim, com fome, eu estava preso, eu estava lá, doente, eu estava com fome, você foi lá. Quando a igreja estende a mão a alguém em sofrimento, ela toca o próprio Cristo. Seria muito importante, seria muito interessante, né, se de repente a gente viesse aqui para a igreja e a gente desse testemunho, rapaz, eu tive uma experiência tão tremenda com Jesus. Eu estive na presença de Jesus. É mesmo, irmão, no seu quarto? Não, eu estava visitando alguém em dor. E aquilo tocou. Irmãos, eu te garanto, infelizmente eu vou estar trabalhando nesse dia de sábado. Mas graças a Deus, cada um de nós aqui tem experiência de ajudar pessoas. Eu tenho certeza que se você for lá com o entendimento que você está dando uma cesta básica para Jesus, você não vai pegar a cesta assim, ó. Igual quando a gente pega, eu estou agora trabalhando de mexer com o supermercado, eu pego a caixa aqui, levo a caixa lá, põe a caixa ali, pega a caixa lá. Não, você vai ver os olhos. Você vai perguntar o nome. Oi, tudo bem? Como é que é o seu nome? Rosa. Onde você mora, Rosa? Quantos filhos você tem, Rosa? Ah, como chama seus filhos? Senta aqui. Como é que está a sua vida? Como você está? Onde você mora? Deixa eu ir lá na sua casa. É diferente. Você vai voltar mudado. Porque quem encontra Jesus, volta transformado. Você acha que você vai dar presente para Jesus, não é isso? Quem é maior? Quem dá o presente ou quem recebe o presente? Nesse texto. É quem recebe o presente é maior. Você está dando presente para Jesus. É culto. Quando a igreja estende a mão a alguém, ela está tocando em Cristo. No sofrimento humano, Cristo está presente. No necessitado, Cristo se identifica. A comunidade solidária não serve para aparecer. Não estamos fazendo isso para termos mais ibope. Ela serve porque vê Jesus em cada vida tocada. O Evangelho aqui une duas realidades, adoração e compaixão. Não existe culto verdadeiro sem justiça social e misericórdia, de acordo com Isaías 58, 6. Quero terminar aqui, irmãos, embora eu tinha mais coisas para falar. Eu queria terminar lendo com vocês Isaías 58. Texto muito conhecido. Isaías, pedi para os irmãos do louvor, já vim aqui. Isaías 58. Versículo 6. Está ali. Vamos ler o versículo 1? Clama a plenos pulmões. Não te detenhas, ergue a voz como a de trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Olha só, irmãos. O profeta está sendo desafiado por Deus para ele gritar para as pessoas a plenos pulmões. Ele está dizendo que, mesmo neste estado de pecado, ainda me procura todo dia. Ó, vida devocional correta, todo dia tem. Tem prazer em saber os meus caminhos. Estudo bíblico.
como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. E perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus. Gosta de cantar músicas para Deus, adorar, fazer culto para Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia, Deus responde, eis que no dia em que jejuas, cuidais dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Uma devoção, uma adoração, um culto para si, para dentro. Graças a Deus nós não queremos e não somos assim. Uma igreja para dentro. Uma igreja, sabe, que está obesa de tanta coisa para ela mesma. Aí diz Deus, seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma e incline sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês acham que eu quero? Música desassociada da vida do seu irmão. Ele sempre vai perguntar, cadê o teu irmão? Seria este o jejum que escolhi? Que o homem no dia da sua... Próximo, por favor. Versículo esse. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, gente que está presa, deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas comida com quem tem fome e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Avivamento. Queremos avivamento? Não é orar muito, é praticar muito o que ora. É jejuar por causa dos outros, é viver em função dos outros. Vós sois a luz do mundo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, glória a Deus, faça isso mesmo, vamos fazer junto, vamos fazer com alegria, vamos acolher, vamos deixar que Jesus nos toque no próximo sábado, vamos permitir que Jesus nos dê uma experiência sobrenatural naquela cidade. Jovens que vão lá, adultos que vão lá, os irmãos que vão lá, veja as pessoas e tenha a alegria de poder dizer, eu estou fazendo o que o meu Pai Celestial mandou eu fazer. Eu estou acudindo o meu irmão. Eu estou permitindo que a minha prosperidade mude a pobreza do irmão e a pobreza do irmão mude a minha prosperidade. Eu estou permitindo que a tristeza do irmão mude a minha alegria e que a minha alegria mude a vida do meu irmão. Jesus disse, quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, está fazendo a mim. Se você não teve ainda a oportunidade de ajudar, ajude, querido, porque você está fazendo um culto verdadeiro a Deus. Eu entendi, depois de muito tempo, que ajudar a cuidar de gente com fome é tão importante como cuidar de gente que está com fome espiritualmente falando. Uma coisa não é desassociada da outra. A gente não pode ficar aqui brincando de culto e que os outros se vivam na escuridão. Mas a gente também não pode pensar o seguinte, vamos deixar de pregar, vamos só fazer dar pão. Não, as duas coisas. Abrir a palavra, e quando aquela pessoa nos vendo, abrindo a palavra, elas vão ver a palavra encarnada em nós. O amor encarnado. Como podemos falar de um Deus amoroso diante de alguém que está com o estômago vazio? Como podemos falar de um Deus bondoso, você indo lá com roupas tão bonitas, e as pessoas com trapos?
Como nós podemos falar de um Deus cheio de misericórdia, a gente chegando lá com os nossos carrões e as pessoas andando a pé? Não. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma igreja que compartilha. Uma igreja que dá. Graças a Deus pela igreja de Nova Vida do Parque Amazonas. Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus pelas suas contribuições. Graças a Deus pela sua solidariedade. Graças a Deus porque o Espírito Santo de Deus move neste lugar e faz o nosso coração doer pela dor dos outros. Graças a Deus que nós não só distribuímos ajuda, nós somos ajuda. Nós somos a luz. Nós só não levamos luz, nós somos a luz, nós somos o sal. Nós somos a bênção que Deus prometeu a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Sábado que vem, que haja aqui dezenas e dezenas de pessoas com seus carros cheios, em missão, não só naquele dia, todos os dias assim, que a gente vai lá, para conhecer os nossos irmãos, e olhar nos olhos dele, e quando eles menos perceberem, a gente com um coração cheio de amor, de devoção, de lágrimas, porque a gente vai olhar naquela criancinha e vai dizer: ali está o meu Deus, não a criança em si. Eu vou beijar Jesus, eu vou tocar Jesus, eu vou na casa de Jesus, eu vou ajudar Jesus. E naquele dia, naquele último dia, Deus vai fazer com que a gente reconheça que essa natureza de ser da igreja valeu a pena ser assim. Entra no gozo do teu Senhor, no reino que está preparado para você desde antes da fundação do mundo, porque você me acolheu, porque você foi solidário, meu filho, porque eu vejo em você o que há em mim. Eu vejo que você se interessou, eu vejo que você ajudou. Quem aqui quer ser assim para a glória de Deus?